Bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus por este novo dia de vida que Ele está nos dando nestes momentos. Agradecemos a Deus pelo descanso, agradecemos a Deus por ter renovado nossas forças, estar aqui nesta manhã, 1º de novembro do ano 2023. Hoje estamos a 1º de novembro. Estamos já na reta final, agora sim, para chegar então ao final do ano. Estamos tão perto já do final do ano, estamos tão perto de chegar ao 2024. Quais são as expectativas? Quais são os projetos, os novos projetos para este próximo ano de 2024? Será que vão ser os mesmos aqueles que fizemos para o 2023 e não chegamos a concretizar nenhum? Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Propósito aqui do Ministério Vindos do Pai é levar uma palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira clara, que você, eu, que todos nós possamos entender, não somente entendê-la, senão também logo colocá-la por obra. Esta manhã vamos estar meditando no livro de Neemias. Vamos estar meditando no livro de Neemias, onde estaremos vendo o capítulo número 1, o capítulo 2 desta manhã, onde ali tem alguns fatos que vão ser de muita ajuda para a nossa vida espiritual e, por que não, também para a nossa vida cotidiana. No capítulo número 1 de Neemias, nós encontramos que ele recebe as notícias de Hanani, que veio de Jerusalém. Então ele pergunta para ele o que estava acontecendo em Jerusalém. Como estavam aqueles que tinham voltado do cativeiro e agora estavam ali em Jerusalém. E a pergunta, logicamente, se interessa. Bom dia, nossa irmã Berna, na cidade de Artigas. Que Deus venha abençoar poderosamente sua vida nesta manhã. Eles vão dizerem o seguinte: veio Hanani e outro grupo de pessoas, e eles lhe disseram. Neemias estava no palácio de Suzã, ele estava servindo ao rei Atarjesa, ele era o copeiro do rei. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida e os seus portões estão queimados pelo fogo. Esta era a situação de Jerusalém. De nós continuar em frente, eu devo dizer-lhe que tanto o livro de Neemias como o livro de Esdras eram um só. Esdras foi quem reconstruiu o templo. O templo estava pronto, digo, adorarem a Deus. Agora a cidade estava desprotegida, descuidada, as pessoas desanimadas, entristecidas, sem recursos financeiros, ficaram ali sem saber o que fazer e a cidade praticamente ficou abandonada. Era como se alguém não estivesse ali naquele lugar. Aquela glória da cidade de outros tempos estava longe, estava muito longe de ser o que era nos dias de Neemias e nos dias de Esdras. As muralhas estavam por terra, os portões tinham sido queimados, o povo tinha sido levado em cativeiro e alguns tinham ficado ali. O que fez Neemias
ao receber estas notícias. Neemias, ele praticamente, se nós olhamos assim para a parte material, vamos dizer, ou a parte financeira, ou a comodidade dele, ele era um homem que estava bem. Ele era o copeiro do rei, ali na província de Suzã. Ele era o copeiro do rei, era ele quem servia o vinho para o rei no dia a dia. Então nós podemos dizer que Neemias estava exercendo um cargo ali de confiança do rei. Ele teria seus privilégios, teria seu quarto no palácio do rei, ele andaria ali no meio da corte do rei, porém, aquilo não era tudo para ele, porque existia algo mais. A preocupação pelo seu povo, a preocupação pelos seus irmãos, pelos seus familiares que estavam lá em Jerusalém. E ele vai orar ao Senhor. Ele vai orar ao Senhor e começa a interceder ao Senhor. E diz no versículo número 4, e sucedeu quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu, e disse, eu te busco, ó Senhor, Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto, a misericórdia, por aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Agora, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, o qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. E ali continua orando Neemias. A oração de Neemias continua. Sabe, o livro de Neemias, a comprovação dele, dos fatos de que aqui acontece, nós achamos em Daniel 9:25. A Bíblia, nós temos falado, é um livro que tem uma unidade. Ele é um livro que tem uma unidade, uma completude única. Então, se alguém dizer que falta alguma coisa, ou que tem que agregar alguma coisa, tem que agregar nem tirar absolutamente nada da palavra de Deus. Tudo que nós necessitamos está escrito na palavra do Senhor. Em Daniel 9:25, numa visão que ele vai ter sobre as semanas, a palavra de Deus vai dizer que a partir do momento, vamos ler Daniel 9:25. Sabe, portanto, e entende que desde a saída da ordem de restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas, e a rua será construída novamente e o muro mesmo em tempos tenebrosos. É palavra de Deus. Daniel vai citar porque ele vai ter esta revelação. Deus vai colocar como um ponto de partida a partir do momento que saiu a ordem da reconstrução dos muros de Jerusalém. O templo já estava reconstruído. Agora estavam faltando os muros, a cidade estava desprotegida. Muitas vezes as pessoas se convertem ao Senhor, mas continuam desprotegidas. Continuam desprotegidas porque não tem aquela muralha, não tem aquela proteção, porque ainda elas não mudaram a sua mente.
ainda não confessaram os seus pecados. Neemias, ele intercedeu pelo povo, mas não somente pelo povo, senão também por ele mesmo. Nós vemos que ele mesmo se coloca no lugar, ele mesmo pede perdão pelos seus próprios pecados. Ele mesmo, ele vai jejuar, vai orar, vai buscar a presença de Deus para poder reconstruir Jerusalém. Você pode reconstruir a sua vida, mesmo que ela esteja em ruínas, mesmo que sua vida esteja como uma cidade destruída, cheia de cascalhos. Mas Deus pode restaurar completamente a sua vida a partir do momento que você decidir servir ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu ser. A partir do momento que você tomar uma decisão séria pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus vai começar a operar de uma maneira sobrenatural na sua vida. Mas para que isto venha acontecer, tem que existir primeiramente o arrependimento. Sem arrependimento não vai existir reconstrução. Sem arrependimento não vai existir uma nova vida. Sem arrependimento não vai existir salvação. Não vai existir o céu. Não vai existir Deus na sua vida se você não se arrepender. Foi o primeiro passo de Neemias. O arrependimento. O reconhecimento dos pecados. A necessidade de ter Deus. A necessidade da proteção de Deus. De saber que sem Deus nós não somos absolutamente ninguém. Sem Deus não somos absolutamente ninguém. Ele reconhece isso. E ele vai até a presença do Senhor, buscar ao Senhor. Agora, ele tinha outro obstáculo pela frente. Pediu perdão, orou. Agora o que vamos fazer? Vamos esperar que as coisas caiam do céu? Não, vamos começar a agir em fé. A pessoa está uma semana orando por trabalho, mas quer que venham trazer-lhe o trabalho na porta da sua casa. Até pode ser, mas tem que movimentar-se. Você vai orar, vai distribuir um currículo, vai levar das diferentes empresas da sua cidade, daqueles lugares que você possa saber que vai ser apto, que vai ser capaz de desenvolver determinada função no seu novo emprego. Mas de que adianta nós orar e ficar sentado na nossa zona de conforto? Tem aquela historinha que se faz muito do homem que estava afogando-se e que orou a Deus para que Deus viesse livrá-lo, para que Deus viesse socorrê-lo. Deus enviou um barco, ele não quis. Deus enviou um helicóptero, ele não quis. Ele veio morrer afogado. E quando ele chega na presença de Deus, vai perguntar: Senhor, por que não me salvaste? Te mandei um barco, te mandei um helicóptero. Deus vai mandar as condições. Deus vai mandar as condições para você realizar aquilo que está dentro do seu coração, por aquilo que você vai estar orando. Deus vai começar a dar-lhe as condições, mas não pode ficar sentado na sua zona de conforto. Você tem que movimentar-se, você tem que começar a fazer algo pela fé. Agora, tinha um obstáculo, Neemias. Mesmo ele tendo todo o conforto dentro do palácio do rei, mesmo ele sendo um homem supostamente importante ali na corte do rei, ele era o copeiro do rei, porém
ele não deixava de ser um escravo do sistema babilônico. Ele não deixava de ser um escravo daquele império no qual ele estava servindo aquele rei. Tem muitas pessoas hoje que têm recebido ao Senhor e que até estão trabalhando dentro do reino de Deus, mas ainda continuam sendo escravos do sistema babilônico. O sistema que tem tratado de que a igreja do Senhor venha engolir um sistema corrupto, um sistema perverso, mundano. É o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Muitos crentes estão se vendendo, estão caindo nessa astuta armadilha de Satanás, porque não tiveram sabedoria, porque eles buscaram o conforto antes que Deus. Agora Neemias estava disposto a colocar em risco não somente o conforto que ele tinha ali naquele palácio, senão que ele queria ser livre, senão queria colocar até sua própria vida em risco para interceder diante do rei por Jerusalém. Capítulo número 2, nós vamos ver o que diz a palavra de Deus. E sucedeu no mês de Nisan, no 20º ano do rei Atarjésio, que o vinho estava diante dele. E eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, nunca tinha estado triste na sua presença. É uma pressão. Neemias, ele tinha que aparentar felicidade, mesmo sendo escravo. Mesmo sendo escravo. Mesmo ele tendo saudade dos seus familiares, tendo saudade dos seus amigos, mesmo lembrando aqueles que foram mortos em batalhas durante a invasão, mas ele tinha que ter uma aparência de alegria. Porquanto o rei disse: por que o teu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Isto não é nada mais que tristeza de coração. Então, diz a palavra do Senhor, eu fiquei muitíssimo triste, escreveu Neemias. O temeroso, diz aqui da minha tradução. Falei triste, mas não é, é temeroso. Triste ele já estava. Temeroso, com medo, aflito. Sabe por quê? Porque ninguém poderia estar triste na presença do rei. Aquela tristeza poderia ser tomada como um ato de rebelião, de que Neemias não queria estar ali, e ele poderia ser morto, poderia ser torturado, poderia ser executado naquele mesmo momento, se o rei desse a ordem. Porém, Neemias já tinha estado orando ao Senhor. E a palavra de Deus, ela nos explica, nos ensina, nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Naquele momento que o rei discerniu, se deu conta de que Neemias estava triste e pergunta para ele, Neemias sente temor, mas também era a oportunidade que Deus estava dando para Neemias poder expressar o motivo da sua tristeza para o rei. Deus já estava operando no coração do rei. Neemias não podia perder esta oportunidade. Oramos a Deus e Deus prepara
e nos dá as oportunidades. Agora, dali para frente é conosco. Somos nós que temos que nos esforçar. Somos nós que temos que nos aperfeiçoar. Somos nós que temos que trabalhar. Deus prepara o caminho. Deus abre portas. Mas somos nós que devemos de nós movimentar. Alguém disse que Deus se move com quem se move, não com quem fica sentado, não com quem fica na sua zona de conforto. E disse ao rei que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste quando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, jaz em ruínas e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Como não poderei estar triste? Foi a expressão de Neemias. Então o rei me disse: que me pedes tu? Assim, novamente aqui vamos encontrar. Assim orei ao Deus do céu. Antes de lhe dar uma resposta ao rei, ele vai pedir uma direção ao Senhor. Cuidado com dar respostas ligeiras. Cuidado com concordar imediatamente com determinadas coisas. Lembre-se que nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados, contra potestades, contra as legiões que estão nas regiões celestiais. E o diabo prepara armadilhas, ele prepara o laço do passarinheiro, ele prepara astutas ciladas para que venhamos cair. Cuidado com a decisão que você vai tomar neste dia. Cuidado com a resposta que você vai dar para aquela pessoa que você tem que dar uma resposta neste dia. Você orou ao Senhor? Você clamou ao Senhor? Você conversou com Deus? Você entrou na presença do Senhor? Você teve o seu momento secreto com Deus? Teve. Agora é o momento de tomar a decisão. Agora é o momento, Neemias, de falar para o rei. Agora o rei abriu uma porta para que possa pedir aquilo que ele está desejando. Imagina se não é do agrado do rei. Porque aquilo poderia ser até uma expressão de rebeldia. Rebelião contra o império. Então, orei ao Deus do céu. E eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu possa edificar. E o rei disse-me, estando a rainha também assentada junto a ele: pois quanto tempo durará a viagem? E quando tu retornarás? Assim aprove o rei me enviar, eu lhe apontei um tempo. Além disso, eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar até que eu entre em Judá. E uma carta para Saf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeira, para fazer viga, para os portões do palácio que pertenciam à casa e para as muralhas da cidade e para a casa na qual entrarei,
e o rei me concedeu segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Maravilha saber que Deus está ao lado daqueles que o temem. Deus está ao lado daqueles que o temem e que buscam fazerem a sua vontade. Não a sua própria vontade, mas sim a sua vontade. Neemias estava autorizado agora a ir até Jerusalém, a reconstruir as muralhas, as portas da cidade. Agora ele está autorizado para chegar até ali. Ele vai chegar até lá. Assim eu vim a Jerusalém e ali fiquei 3 dias. Ele não chegou fazendo alarde. Ele não chegou falando, olha, agora aqui eu cheguei em tanto tempo, vamos ter tudo. Não. Às vezes, ficamos pensando, falando sobre a obra de Deus. Tem alguns, talvez cheios de boa vontade própria, mas não dentro da vontade de Deus. E falam, eu em 3 meses vou encher aquela igreja. Em 2 meses vamos ter tantos membros. Mas que tipo de membros? Que tipo de discípulos? Cuidado com confiar no braço de carne. Cuidado com confiar no braço de carne. Se Davi tivesse confiado na sua própria força, ele não teria vencido ao gigante Golias. Sansão, através do orgulho, começou a confiar na sua própria força e começou a brincar, a acariciar o pecado, e o diabo arrancou-lhe os olhos e colocou-lhe corrente nas suas mãos e nos seus pés. Isto é o que faz Satanás. Cuidado com o orgulho. Cuidado com pensar que é superior aos outros. Depois de uns dias, diz aqui, então eu subi à noite pelo ribeiro, no versículo número 15 do capítulo número 2 de Neemias. E vi a muralha, e voltei e entrei pelo portão do vale, e assim retornei. E os governantes não souberam aonde eu fui, nem o que fiz, tampouco eu tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra. Ele planificou. Bom dia, nosso irmão Cândido, ali na República Argentina, que Deus venha abençoar. Grande abraço também para a sua família, que Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, netos. Deus abençoe. Ele não falou nada para ninguém. Neemias não chegou cheio de orgulho, cheio de autoridade. Ao final, ele vinha com ordens do próprio rei. Ao final, ele foi enviado pelo próprio rei. Os custos, os gastos da viagem foram financiados pelo próprio rei. Mas ele não falou absolutamente nada. Sabe, quando vamos fazer uma coisa, nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Isto tem muito a ver com aquilo que Jesus nos ensinou quando ele diz assim: quando orares, glória a Deus. Nós alegramos desde aqui, meu amado irmão. Nós alegramos desde aqui e glorificamos o nome do Senhor. Deus continua fazendo milagres. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e pelos séculos dos séculos. Então, meus amados,
Jesus nos ensinou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E Deus logo vai te recompensar em secreto. Eu tenho certeza que nosso irmão que está aí, seu irmão Cândido lá da Argentina, muitas vezes ele orou no secreto pela sua esposa. E Deus operou. Não é necessário nós publicar no jornal, na televisão, na rádio, que estamos orando por determinadas coisas. Não é necessário sair espalhando para todo mundo o que pretendemos fazer. Deixa que seja Deus dirigindo tua vida. Deixa que seja Deus honrando a tua fé. Neemias não falou absolutamente nada para ninguém. Ele confiou no Senhor. Logo, ele vai ser recompensado em público. Meu Deus e meu Senhor do céu. Senhor amado, nesta manhã nós queremos agradecer-te, meu Deus, por este novo mês que está iniciando-se, meu Pai. Senhor, que seja um mês de grandes bênçãos para nossas vidas, para nossos irmãos, para aqueles que nos seguem nas diferentes plataformas, Pai. Senhor, que Tu venhas abençoá-los, Tu venhas derramar da Tua graça. Senhor, também é motivo de gratidão, Senhor, e eu me uno, Senhor amado, a esse momento de alegria, de júbilo, de paz do nosso irmão Cândido, Deus. Senhor, que Tu venhas continuar abençoando essa família, fortalecendo essa família, meu Pai, através do poder do Teu Santo Espírito. Deus, que Tu abençoes a nossa irmã Berna, a sua filha Valéria, que está ali na cidade de Artigas, meu Pai. Oh, meu Deus, que Tu venhas guardá-los, Tu venhas protegê-la, meu Pai. Principalmente a Valéria, meu Deus. Que Teus anjos estejam acampando ao redor dela. E que Tu venhas livrá-la, oh Pai, de todo homem, de toda mulher perversa, Senhor Deus. Oh Pai, guardando e protegendo, Senhor Deus, a vida dessa gente. Senhor, guarda, Senhor amado, cada um daqueles que de uma maneira ou outra estarão assistindo este vídeo, estarão compartilhando, meu Pai. Senhor, que Tu venhas dar-lhes um mês de grandes conquistas, meu Pai. Que ainda aquilo que não pode ser conquistado neste ano 2023, agora, Senhor, neste mês, venha ser conquistado. Meu Pai, declaramos bênçãos superabundantes sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. 9h30, estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos. Que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.